Abençoados com todas as sortes de bênçãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Você que nos acompanha aí na gravação, vamos compartilhar desta mensagem, vamos deixar seu like aí, seu comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as nossas notificações, tá bom? Vamos de tema: o apóstata da fé e a perdição da alma. Alguns irmãos durante a semana entraram em contato comigo, querendo saber o meu posicionamento acerca da salvação da alma ou da eternidade da alma. E os irmãos disseram: irmão El, sabe por quê? Eu assisti a mensagem do irmão fulano, que prega a graça, mas ele explica desta forma, você tem esse entendimento, e aí como é que fica? Eu disse: amados, não significa porque nós ministramos a palavra da graça, que todos vão compreender e seguir a mesma linha de raciocínio. Então o que eu recomendo aos amados é o seguinte: se você está acompanhando esta mensagem, se você se identifica com esta mensagem, o Espírito Santo testifica no teu espírito, você se sente em paz com Deus, então amém, meu amado. Essa é a mensagem que Deus quer para a tua vida, a mensagem da graça que te traz provável descanso. Porque a tribulação, mensagem para trazer confusão, basta no sistema religioso. Como eu falei, bem, na verdade, alguns irmãos, mesmo ministrando a graça, têm um posicionamento diferente aqui ou ali, dependendo do assunto. Eu não estou falando de alguém que se diz ministrando a graça, pregando aí um inferno literal, pedindo dízimo, em graça, línguas estranhas dos pseudos anjos, o famoso labachúrias, dizendo que estão em graça. Isso, infelizmente, é uma deturpação da graça de Deus, tá bom? Então eu vou dar o meu posicionamento hoje acerca da eternidade da alma. E aí, a salvação da alma é algo aqui para a terra ou é algo para os céus? Então, eu quero compartilhar com vocês o meu entendimento e comparando nas Escrituras. E aí eu deixo vocês aí analisarem e se identificarem com aquilo que o próprio Deus já outorgou no vosso espírito. O apóstata da fé e a perdição da alma. Quem se apostata da fé, ele está perdido na alma. Ele não entende, ele está confuso. O evangelho da graça é justamente para salvar nossa alma. Não é para te levar para o céu, não é para salvar o teu espírito, que já está salvo em Cristo. O evangelho, as boas novas, as boas notícias, salva a tua alma dessa perdição, dessa confusão que o sistema religioso embutiu na nossa mente. Então, é isso que a palavra da graça faz conosco. Então, vamos entender este tema. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Acompanhe comigo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então, observe que na formação, Deus ali formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, o que é alma? Alma é o ser vivente. Nós somos seres viventes. Nós somos almas viventes. Então, a salvação da alma, ela não é para o céu. Ela é para a nossa vida, porque eu sou uma alma vivente. No que tange a nossa humanidade, nós somos almas viventes. É claro que se você for se aprofundar no assunto, os filhos da perdição eram apenas almas viventes. Diga-se de passagem, almas perdidas, totalmente confusas. Nós, no entanto, somos espíritos, claro, espíritos revestidos de carne, mas possuímos uma alma, que é a nossa vida, que é a nossa caminhada sobre a terra. Nós somos um espírito, sim,
revestido desta carne e possuímos uma alma, um intelecto, uma racionalidade. Nós somos esta alma vivente, este corpo, esta matéria que recebeu o sopro da vida, o fôlego da vida. Somos espíritos, os filhos de Deus, revestidos de uma matéria carnal, e somos esta alma vivente. Então, esse é o sentido da alma. Alma é vida. Então, a alma não pode ser algo para o céu, é para a terra. Agora, na terra, a sua alma pode estar salva, em Cristo, no Evangelho, propriamente dito o Evangelho da Graça, que não há outro, ou pode estar perdida como nós estávamos. Mesmo como filhos de Deus, existem muitos que estão aí perdidos na alma, na vida. Porque hoje eles adquiriram a salvação, amanhã eles perderam. Hoje eles foram buscar o Espírito Santo no monte e foram cheios, mas no outro dia, porque ele não foi na reunião, o Espírito Santo saiu dele. Então hoje ele participou do propósito, a alma dele está salva, mas amanhã depois ele faltou a vigília, faltou a consagração do pastor, a imputação, a imposição de mão do homem, então ele perdeu a salvação da alma. Então observe que o Filho de Deus, ele pode viver nesta terra com a alma salva, intacta em Cristo, ou pode viver, mesmo sendo Filho de Deus, com a alma totalmente perdida. Então o que é que o Evangelho faz? O Evangelho resgata a nossa alma. O Evangelho transforma a nossa mente, renova o nosso entendimento. Essa é a salvação da alma, algo para as nossas vidas e não algo para os céus. Tá bom, meus amados? E o homem foi feito alma vivente, é a vida. Olha lá, Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma, toda pessoa, está falando do ser humano, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, às autoridades, potestades, poderes, principados, que foram constituídos por quem? Pelo próprio Deus. Olha lá, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então todas as potestades, poderes que há no mundo, na terra, foram ordenados por Deus. Então alguém diz assim: mas eu não recebo esse presidente na minha vida, eu não votei nele. Mas você tem que se submeter. Toda alma precisa estar sujeita às autoridades. Então, ainda que eu não concorde, mas se eu for entrar em um cartório, por exemplo, existe uma regra, uma lei, que nós não podemos entrar lá de bermuda ou de camiseta. Então eu tenho que obedecer àquela autoridade ou àquela lei que foi ordenada por uma potestade, por uma autoridade. Então toda alma deve estar sujeita às autoridades, às potestades. E alma aqui, meus amados, é vida. Está falando da nossa humanidade. Percebe? Então estou usando esses textos aqui para clarear a nossa mente que quando a palavra fala de salvação da alma, está se referindo à nossa vida aqui na terra, vivendo como salvo no Espírito que somos e também adquirindo esta salvação na nossa mente, na nossa alma, no nosso intelecto. Então vamos lá. Esse texto de Salmos capítulo 16, versículo 10, é um texto que é um pouco deturpado, é mal interpretado por alguns. Então vamos entender. Era uma profecia acerca de Jesus de Nazaré. Olha lá. Pois não deixarás o quê? A minha alma no inferno. Sabemos que inferno aqui, a tradução está errada, né, amado? Inferno aqui é sepultura, é Sheol. Então olha a profecia acerca de Jesus de Nazaré. Pois não deixarás a minha alma no inferno. O que é a alma? A vida de quem? De Jesus. Jesus, ao morrer, ao terceiro dia, ele não permaneceu no Sheol, ele não permaneceu na sepultura, ele ressuscitou dentre os mortos. Então a profecia era essa, que a alma de Jesus, ou seja, a vida de Jesus, não seria retida pela morte. Jesus venceu a morte, ele aniquilou a morte. O último inimigo a ser vencido foi a morte. Então a morte não reteve a alma de Jesus na sepultura, no inferno. Olha lá, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo, olha lá, o santo com S maiúsculo, e no singular,
veja a corrupção. Está falando de Jesus. Qual era a corrupção que Jesus não iria ver? A morte eterna. Então Jesus, ele não viu a corrupção, né? Ele não viu a destruição. A sua alma foi resgatada do inferno ou da sepultura. Ou seja, ele foi ressuscitado por Deus. Então, alma aqui, amado, não tem a ver com algo que vai para o céu. Tem a ver com algo que vive aqui sobre a terra. Essa era a profecia acerca de Jesus de Nazaré. Vamos continuar, que o assunto é um pouquinho extenso, mas é bem interessante. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Nós acreditamos que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. E qual era o teor desta carta? Esta carta é uma carta de repreensão, de correção para os hebreus que estavam se convertendo a Cristo. Todavia, entretanto, eles queriam continuar com os rudimentos do judaísmo. Eles não estavam apenas querendo viver Cristo, mas também querendo viver o sacrifício levítico, a lei de Moisés. Então Paulo agora vai trazer esta carta aos hebreus, trazendo meio que um puxão de orelha, mostrando a superioridade do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a saber, Cristo, em relação ao sacerdócio levítico, o sacerdócio da lei, o sacerdócio humano. Então Paulo, ele escreve esta carta, uma carta de exortação. E olha o que estava acontecendo. Alguns dos hebreus estavam se apostatando da fé. E quando você se apostata da fé, ou seja, você se apostata de Cristo, você abandona a fé em Cristo, na graça de Cristo, no Evangelho de Cristo, e você, no caso dos hebreus aqui, estavam retrocedendo para a lei, eles estavam com a alma perdidas, porque uma vez que eles estavam recebendo a luz do Evangelho, eles estavam deixando o Evangelho, deixando Cristo, e estavam voltando aos rudimentos fracos e pobres da lei, como as lavagens, as abluções, os dízimos, os sacrifícios, etc, etc, etc. Então eles estavam se apostatando da fé, e uma vez que eles estavam se apostatando da fé, eles estavam perdendo a salvação da onde? Da alma. Vamos lá. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido, olha lá, conhecimento é dado onde? Na tua alma, na tua mente, no teu psique, no teu intelecto. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, que é a graça, João 1,17, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então, se você pecar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, e o que seria pecar voluntariamente aqui? Eram as práticas carnais? Não. Pecar voluntariamente aqui é ter entendido que Jesus tinha sido o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, a saber, a transgressão da lei, e você teve agora os olhos iluminados, voltar a pecar, ou seja, voltar aos rudimentos da lei. A lei caducou, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, se eu volto às práticas dos sábados, dos dízimos, dos montes, dos jejuns, eu estou voltando para as obras da lei. Era o que estava acontecendo com os hebreus. Então eu estaria o quê? Pecando voluntariamente depois que eu já recebi o conhecimento da verdade. Logo, olha lá, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então não resta mais o sacrifício, porque o sacrifício foi feito em Cristo Jesus. Aí a pessoa peca voluntariamente, deixa o conhecimento da verdade, abandona a graça e volta para os rudimentos fracos e pobres da lei. Então não resta mais sacrifícios pelo pecado. Por quê? Paulo vai explicar. 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ou seja, mesmo sendo filho de Deus, uma vez que você teve os olhos iluminados, recebeu a graça de Deus, se você anular esta graça, se você aniquilar esta graça, né? E por isso que Paulo fala para Pedro lá em Gálatas capítulo 2, versículo 21, Paulo diz: não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu de balde, morreu em vão, e Cristo não morreu em vão.
Então, se eu peco voluntariamente, deixando a graça e voltando para a lei, para as práticas das obras da lei, eu estou pecando voluntariamente, eu estou com a minha alma perdida, porque eu estou me apostatando da fé. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, ou seja, aquilo que era para os adversários, para os perdidos, para o joio, para o bode, para o vaso de desonra, muitas vezes os filhos de Deus estão vivendo na sua consciência, porque a sua alma não está salva, eles não se encontram num descanso do Senhor. É como Paulo fala em Hebreus capítulo 4, porque a palavra foi pregada a vós como a eles lá, mas a palavra nada adiantou para eles, porque eles não receberam e não misturaram a palavra da pregação com a fé. Então eles não entraram no descanso. E Paulo disse: eu estou preocupado de que alguns de vocês também não entrem nesse descanso, porque vocês estão conhecendo a verdade, no entanto vocês estão deixando a verdade, estão se apostatando da verdade e voltando para os rudimentos fracos e pobres acerca da lei. Logo, vocês são apóstatas. É o que Paulo estava falando para os hebreus. Infelizmente, é isso que o sistema religioso é. Infelizmente, são filhos de Deus, zelosos de Deus, mas sem entendimento, são apóstatas, ou seja, deixaram a fé na palavra, na graça, na nova e eterna aliança, e estão praticando a religiosidade, que não é nem mais a lei de Moisés. São as falácias, os enganos da religião, os desafios, os propósitos, os projetos, as campanhas, sabe? Os votos, são coisas inventadas pelos homens da religião do nosso século. Infelizmente, são os deuses do nosso século que têm cegado, ou da nossa geração, que têm cegado o entendimento dos incrédulos. E, portanto, eles estão com as suas almas totalmente perdidas. Vamos continuar. Hebreus capítulo 10, versículo 28. Olha lá. Percebe que é a perdição da alma que tem a ver com o decair da graça e voltar para a lei? E Paulo vai fazer esse paralelo. 10, 28, Hebreus. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quebrantou a lei de Moisés, morre. E a graça? De quanto maior castigo, cuidas vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profanar, o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. De quanto maior castigo haverá? Percebe? Então na lei a punição era, com testemunho de 2 ou 3 pessoas é apedrejado, morre. Na graça, de quanto maior será o castigo. Então o que acontece, amado? Muitas pessoas, eu estou na graça, então eu sou livre, eu sou dono do meu próprio nariz. Não é assim, meus amados. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, a minha alma vivente, eu não vivo mais para mim, eu vivo para aquele que me amou e se entregou por mim. Foi o que Paulo declarou. Então, uma vez que eu me encontro na graça, que eu estou com a minha alma salva, conservada pelo Evangelho, eu não posso dizer que a minha vida é para eu viver do jeito que eu quero, mas sim dentro do padrão que Cristo estabeleceu. Porque senão haverá disciplina e haverá castigo. Porque se eu não valorizar a graça de Deus, eu estaria como que pisando o Filho de Deus, negligenciando a obra de Jesus, profanando o sangue da aliança com o qual foi santificado, é o que Paulo está falando lá para os hebreus, e fazendo agravo ao Espírito da graça, ou seja, desfazendo, menosprezando aquilo que Jesus Cristo fez. Então nós que estamos na graça de Deus, estamos com a nossa alma salva. Nós não podemos anular esta graça de Deus, aniquilar, desfazer, menosprezar esta graça de Deus, mas sim caminhar de fé em fé, de glória em glória, e mantendo assim a conservação e a salvação de quê? Da nossa alma, a nossa vida, tá bom? A nossa vida espiritual. E o texto, no capítulo 6, vai basicamente continuar falando do mesmo assunto. É a carta toda aos Hebreus. 6,4. Porque é impossível
que os que já uma vez foram iluminados, tiveram os olhos do entendimento abertos, tiveram os olhos desvendados, foi tirada o véu, né? A lei, foi tirada a lei, é isso que Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, né? Que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura de fato. As coisas velhas, a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, se passaram e tudo se fez novo em Cristo. Os meus olhos foram iluminados. Agora, se eu retrocedo para praticar as obras da lei, olha o que acontece. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e nós estamos no ministério do Espírito Santo, amado. Nós somos participantes do ministério do Espírito, do ministério da justiça, não mais do ministério da lei, não mais do ministério das trevas, não mais do ministério de Moisés, do ministério de condenação e morte. Percebe? Então, se eu retroceder aqui, a minha alma se perde. Eu me torno um apóstata da fé. Olha lá. 5. E provaram a boa palavra de Deus. O que é a boa palavra de Deus? Qual é a boa palavra de Deus? O evangelho da graça de Deus, as boas novas, as boas notícias, né? O viver em novidade de vida é a boa palavra de Deus. E as virtudes do século futuro. Do meu século? Não, do século em que Paulo estava. Paulo está falando naquele tempo, apontando para o século futuro dele, e não agora o nosso. As virtudes, o poder do século futuro. E hoje nós estamos vivendo em um tempo que o poder de Deus, as virtudes de Deus, opera em quem? Em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que o poder de Deus opera em nós, amém, meus amados? Então nós estamos vivendo as virtudes, né, do século futuro em que Paulo se referia. A graça plena seria estabelecida após o ano 70. Paulo está aqui antes do ano 70, lá por volta do ano 68 antes de Cristo, ou depois de Cristo. Então nós estamos vivendo as virtudes, né, o poder do século futuro, obra totalmente consumada no Calvário, e graça plena a partir da queda do templo e da vinda do homem sobre as nuvens. Nós vamos chegar lá, vamos entender. 6,6 Hebreus. E recaíram, olha lá, provaram a boa palavra, provaram o dom do Espírito e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Não haverá mais lugar para arrependimento. Porque uma vez que você saiu do engano, uma vez que você foi tirado do império das trevas e transportado, né, como disse Paulo, Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele nos tirou do império das trevas, né, do ministério de condenação e morte, e nos transportou para o reino do seu amor, do seu Filho amado. Eles foram transportados, nós, gentios, a partir do ano 70, nós, gentios, neste tempo, amados, nós já nascemos dentro do reino, nós não fomos transportados para o reino, nós já nascemos dentro do reino estabelecido por Deus. Mas eles que viveram a transição, né, dos pactos, o cruzamento dos pactos, então eles foram transportados. Mas uma vez que eles foram transportados e eles recaíram, eles não podem, seja outra vez renovado para arrependimento. Não tinha como se arrepender mais. Por quê? Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Então eles estariam novamente expondo o Filho de Deus à vergonha e crucificando novamente Jesus. Uma vez que você recebeu essa palavra, uma vez que você está sendo direcionado por esta palavra, você retrocede, decai da graça de Deus, você se torna um apóstata, né? Decaiu da graça de Deus e automaticamente, naturalmente, acontece o quê? A perdição da alma. E o que Jesus quer, o que o Evangelho promove, é a conservação da tua alma. Amém? Olha lá. Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma
olha lá, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela, por a raiz de amargura, muito se contamina. Então o que é que Paulo estava orientando os hebreus? Tomem cuidado para que ninguém se prive. Não se prive da graça de Deus, meu amado. Por isso a importância, eu sempre falo para os amados, de estarmos sempre ouvindo a palavra da graça, meditando na palavra da graça, tendo uma comunhão em graça, né? Seja uma comunhão pessoal com a congregação que se reúne, que se ajunta para ouvir o Evangelho, para compartilhar conhecimento, para ser edificado pelo Espírito, ou seja através aqui das nossas plataformas digitais, onde você está se alimentando pela palavra da graça, comparando coisas espirituais com as espirituais. Não se prive da graça de Deus, porque uma vez que você abandona esta graça, uma vez que você despreza esta graça, uma vez que você anula esta graça, naturalmente você vai dar vazão às suas paixões carnais, ou você vai se inclinar, né? Alguns podem se inclinar ao retrocesso, não mais da lei, no caso dos hebreus, mas do sistema religioso tradicional enganador. Então não se prive da graça de Deus. Paulo disse a Timóteo: fortifica-te na graça de Deus. Paulo, orando a Deus, ele disse: tira de mim esse espinho. Já orei 3 vezes. E Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então não se prive da graça de Deus. Paulo disse: eu trabalhei muito mais do que todos eles. Depois ele reconhece, 1 Coríntios 15:10, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Somos quem somos pela graça de Deus, meus amados. Então não se prive da graça de Deus, porque uma vez que você se priva desta graça, uma vez que você se limita, ou não dá vazão, ou não continua a crescer na graça e no conhecimento, pode acontecer o quê? Brotar alguma raiz de amargura no teu coração. E uma vez que esta raiz de amargura brota em você, esses sentimentos perversos começam a brotar dentro de você, você passa agora a ficar perturbado e contaminar os demais. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E muitos filhos de Deus estão vivendo o quê? Perturbados. As almas perdidas. Percebe? É por isso que Jesus disse para Pedro: eu te farei pescador de quê? De almas. Então Pedro passou a ganhar o quê? Almas. E o que era ganhar almas? Naquele contexto que Pedro viveu sendo apóstolo da circuncisão. Era pregar Jesus Cristo para aquelas pessoas. Era para Pedro pregar o reino, que naquela época estava próximo, estava às portas, estava chegando. Então Pedro passou a ser o quê? Um ganhador de almas. Eu não ganho espíritos para levar para o céu. Eu não salvo espírito. O Evangelho, amado, não vai salvar o espírito, porque os espíritos aperfeiçoados já foram em Cristo, já estão salvos em Cristo. Diga-se de passagem, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então a mensagem do Evangelho não é para salvar o espírito, mas sim para ganhar esta alma que está o quê? Perdida, abatida, destruída, perturbada. O sistema religioso diz: eu estou ganhando almas para Jesus, porque eu estou salvando o pecador, eu estou batizando nas águas e ensinando ele a andar onde? Na igreja. Está mais perdido do que lá fora. Não, nós ganhamos o quê? A alma nesse sentido de pregar o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, e as pessoas se libertarem e de fato viverem agora com as suas almas salvas em Cristo Jesus. Então não se prive da graça de Deus para que nenhuma raiz de amargura venha te perturbar, e naturalmente essa amargura que perturba alguém, ela vai contaminar aos demais. Você tem que estar cheio da graça de Deus para contaminar no bom sentido as vidas para Cristo Jesus. Olha lá, 16. Paulo vai usar um paralelo. Paulo usava muito isso, pegando alguns pontos da lei, né? Algumas passagens da lei, para explicar a graça. E é isso que ele vai fazer aqui, ó. 16. 12 e 16, Hebreus. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Então, quem era Esaú? Esaú era o irmão de Jacó, eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu puxando o calcanhar de Esaú. Legalmente falando, por assim dizer,
o primogênito, o direito da primogenitura, quem tinha era Esaú e não Jacó. Bem verdade, já havia uma promessa que o próprio Deus disse que o maior, no caso Esaú, serviria ao menor, ou seja, Esaú seria servo de Jacó. Mas para que isso acontecesse, teria que decorrer alguns fatos, algumas situações. E o que aconteceu? O que aconteceu é que Esaú era um exímio caçador. Certa feita ele, ao caçar, não conquistou nada, chegou em casa com fome, e ele viu lá um guisado, um prato de comida preparado, e ele pediu ao seu irmão, e nós já conhecemos essa passagem. E o Jacó, muito sábio, muito malicioso, disse: olha, eu te dou, agora você tem que me dar o direito da primogenitura. Esaú disse: bom, eu já estou quase morrendo de fome, para que me serve o direito da primogenitura? E ali ele vendeu o seu direito de primogenitura. O que era o direito da primogenitura? Era o direito da bênção do patriarca. Quando o pai morria, o filho, o primogênito, ele iria agora governar a casa, governar todos os seus bens. Ele ia agora ser o sucessor do seu pai, por assim dizer. Seria o governante. É por isso que alguns jovens chegam até Jesus e dizem assim: onde fores eu te seguirei. Aí Jesus diz: olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. E aí o jovem foi e se retirou, triste. Aí o outro veio e disse: olha, por onde o senhor for, te seguirei. Aí Jesus já olhou para outro e disse: segue-me. Aí ele disse: mas primeiro, deixa eu sepultar o meu pai. Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você segue-me. O que eram os mortos sepultar os seus mortos? Era basicamente isso aqui, era o direito da primogenitura. Deixa primeiro eu sepultar o meu pai, ou seja, poderia ser no sentido literal que o pai morreu, ele como primogênito, ele iria agora assumir a responsabilidade da sua casa, governar a sua casa, se ocupar. Jesus disse: deixa os mortos lá sepultar os seus mortos e você segue-me. Então o Jacó, ele comprou, de Esaú o direito da primogenitura. Agora seria, ao invés de Esaú, seria Jacó que iria sepultar o pai, ou seja, que iria receber o quê? A bênção da primogenitura. Olha lá, 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, está vendo? Então o direito da primogenitura era a bênção que eles herdavam do seu pai. Ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado. Então ele queria herdar depois a bênção, mas ele foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então Esaú chorou, se arrependeu, mas não foi achado lugar de arrependimento. Deus não recebeu o arrependimento de Esaú. Não havia arrependimento de Esaú, porque ele já tinha vendido o direito da sua primogenitura. Mas ele buscou com lágrima, e muitos estão: Senhor, tem misericórdia, eu estou sacrificando no altar, Senhor, eu estou no monte buscando, Senhor, eu estou de joelho 3 horas da manhã, eu estou em jejum forte, eu estou na campanha de oração profética, eu estou na vigília, eu estou nisso, e chora, e cai, e geme, e pula, e Deus, Deus não recebe isso, irmão. Deus não recebe esses sacrifícios de tolo, porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência à sua palavra. E isso é retroceder, é apostatar-se da fé. E Paulo usa esse paralelo aqui de Esaú como referência, como exemplo de alguém que estava na graça e retrocedeu às obras da lei, que era o caso aqui dos hebreus. Vamos continuar, Hebreus 10, 38, vamos lá. Mas o justo viverá pela fé. Qual fé? Porque eu vivo pela fé. Eu vou tomar este copo com água consagrada, ou glória, pela fé. Brincadeira. É pela fé, irmão, que eu tomei aquela água ungida. É pela fé, irmão, que eu fiz aquele propósito. É pela fé, porque o justo viverá pela fé. É pela fé no carnezinho, é pela fé no sacrifício.
não é esta fé materialista, religiosa, carnal. O justo viverá pela fé, a fé que é um dom de Deus, a fé que é um dom dos eleitos de Deus. Paulo disse que a fé não é de todos, a fé não pertence a todos, a fé pertence aos eleitos de Deus. E o justo, aqueles que foram justificados em Jesus Cristo, eles vivem pela fé, não pela sua fé, mas pela fé na obra do Calvário, pela fé no sacrifício de Jesus, pela fé na graça plena, pela fé na obra consumada em Jesus Cristo, amados. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma, a alma de quem? A alma de Deus. O que é a alma? A alma é a vida. Lembra que Jesus não ficou no inferno? Deus não permitiu que a alma de Jesus permanecesse no inferno? Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Nós não servimos a um Deus que está morto, nós não servimos a um Cristo que está crucificado. Ele vive, ele ressuscitou dentre os mortos. A alma dele não permaneceu no inferno, na morte, na sepultura. E aqui ele diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder da fé, a minha alma, a minha vida, Deus é vida. Amém? Deus é vida. A minha alma, a minha vida não tem prazer nele, nessa pessoa. Percebeu, amado? Percebeu que a alma está falando de vida, nesse sentido aqui, a vida de Deus, mas no sentido nosso, a nossa alma, é a nossa vida, é a nossa existência. Olha lá. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para quê? Para a perdição. Então o que seria a perdição bíblica? Se retirar da fé, abandonar a fé, abandonar a graça e retroceder para a lei. Isso é o quê? Perdição. Perdição de quê? Da alma. Olha lá. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação de quê? Da alma. Então o que é a conservação da alma? É a conservação da tua vida, é a conservação das tuas emoções, é a renovação da tua mente. Hebreus capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, alma. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com o sistema deste mundo. Não vos conformeis com este século. Não vos moldeis, não tomais a forma deste mundo, desse sistema, ou dos sistemas. Mas seja renovado. Vocês precisam passar por uma metamorfose, uma metanoia. Vocês precisam adquirir o quê? A salvação da vossa alma. Isso é a conservação da alma. Percebe-se que é na terra, que é a vida, não tem nada a ver com o céu. Vamos lá. Olha aí, Salmo 42, 2. Olha o que Davi disse: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A minha alma, Davi está dizendo, a minha vida tem sede de Deus. Não obstante, o próprio Deus disse de Davi: eu achei um homem, um coração segundo o meu coração. Achei a Davi um coração segundo o meu coração. Observe que a alma de Deus tinha prazer na alma, na vida de Davi. Perceberam? Vamos lá. Olha lá. 42:5. Claro, Davi passou momentos difíceis como nós passamos, e às vezes há uma tristeza na nossa alma, e a gente precisa, sabe, estar sempre conservando a salvação da mesma, para nós estarmos o quê? Olha lá o que Davi declarou. Salmos 42:5. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Viu o que Paulo falou em Hebreus capítulo 12, 15? Não se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura venha brotar em você e venha te perturbar. A alma de Davi estava perturbada. Eu não sei se foi depois que ele adulterou com Betseba, depois que ele mandou o soldado Urias ir para frente de guerra e matou o soldado.
Não sei se foi depois da morte do seu filho com Betseba. Eu sei que a alma dele estava aflita, perturbada, e ele grita: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Espere em Deus, a graça de Deus promove salvação na tua vida, amado. Conserve, você que está em graça, a salvação da tua alma. Não é para o céu, é para a vida, é na terra. O céu quem vai é o Espírito, não é a tua alma, porque alma é vida. O homem se tornou alma vivente, toda alma esteja sujeita às autoridades. Alma está falando de uma vida, e não de algo que vai sair deste corpo e vai ser conservada no céu. Não, para o céu quem vai, foi o que o escritor aos Eclesiastes, né? Salomão, capítulo 12, versículo 7, ele disse o quê? O pó volta para o pó como era, e o Espírito volta para Deus que o deu. Então quem vai para a eternidade, né, é o Espírito e não a alma. A alma são as nossas experiências humanas. Nós somos um espírito revestido de carne e temos esta vida, essa experiência, esta alma, que pode estar salva em Cristo ou perdida na religiosidade ou nas nossas paixões desenfreadas, por assim dizer. Então a alma de Davi estava perturbada e ele estava clamando a Deus. 42:6, Salmos: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está o quê? Abatida, amado. Eu estou de mau humor, sabe, eu estou enfrentando momentos difíceis. É isso que Davi está falando. Eu não estou tendo paz, eu estou colocando a cabeça no travesseiro e não estou conseguindo dormir. A minha alma está perturbada. Observe o momento que Davi estava passando. Se nós formos fazer uma analogia, Jó, com tanta dificuldade, estava na vantagem. Porque quando a mulher chega para Jó e diz assim: abandona esse teu Deus, aí morre. Se apostata aí da fé e morre. Jó disse: tu fala como uma louca. Recebo o bem do Senhor e não o mal? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó brada: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. A alma de Jó estava intacta, a mente de Jó estava intacta. Ele estava passando um processo difícil de provação, sabe, de dificuldade, de perdas, mas a alma dele estava salva em Deus. É isso que a graça de Deus faz na tua vida, amado. Mantém, conserva a tua alma salva. Mas Davi passou momentos difíceis. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Havia esperança ainda em Davi. Ele sabia que Deus iria tirar ele daquele momento de angústia, porque a alma dele, apesar de tudo, tinha sede de Deus. A vida de Davi era uma vida voltada para Deus. A nossa vida tem que ser uma vida voltada para esta graça maravilhosa, para conservar a nossa salvação na alma. Mateus capítulo 11, versículo 28. O que foi que Jesus veio fazer? É resgatar o seu povo que estava vivendo o quê? Debaixo de um jugo de escravidão, debaixo da lei. Jesus disse que os fariseus eram hipócritas, porque eles impunham, sabe, obrigações sobre os judeus, sobre o povo. Eles impunham regras que eles não moviam nem com o próprio dedo, mas ele queria que os outros carregassem. Aí Jesus declara aqui, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus estava propondo um alívio para aquelas pessoas que estavam vivendo o quê? Em tribulação, em perturbação, em perdição da alma, almas perdidas, vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte, vivendo debaixo de uma imposição humana, religiosa, vivendo debaixo de um legalismo. E Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis
cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha lá, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, para as vossas vidas. Então Jesus estava propondo descanso, por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diferente do fardo dos fariseus, diferente do jugo dos fariseus, o jugo de Jesus era suave. Interessante isso, né, amado? Estamos em Jesus, estamos na graça, mas há um jugo. O que era um jugo? Era uma espécie, né, de tronco, de presilha no pescoço dos bois que colocavam para arar a terra. Então prendia-se os bois naquele jugo, né, naqueles troncos. Muitas pessoas em graça dizem assim: da minha vida eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz. Não é assim não, meu amado. Existe um jugo sobre as nossas vidas. Jugo quer dizer um domínio. O jugo que aquele povo estava era o jugo do farisaísmo. O jugo que nós estávamos era o jugo da religião, que é um jugo pesado, difícil de suportar. Nós estamos debaixo do jugo, não de Jesus de Nazaré, mas nós estamos debaixo do jugo da graça de Deus. Nós estamos debaixo do jugo dos cuidados do Espírito Santo. Ou seja, existe um domínio do Espírito sobre as nossas vidas. Nós precisamos gerar frutos para o Espírito. Precisamos entender que existe uma sã doutrina que nos governa, que nos conduz, que nos direciona, e que eu não vivo de qualquer jeito, eu não posso viver de qualquer jeito. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Entenderam, meus amados? O jugo de Cristo, ele é leve e suave, mas não deixa de não ser um jugo, um domínio, uma soberania de Deus sobre as nossas vidas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas ele disse: vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vamos aprender. Olha lá. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou ou quem vos enfeitiçou, para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Então observe que assim como os hebreus, os gálatas estavam se apostatando da fé. Eles estavam deixando a graça e estavam seguindo um outro evangelho, o qual não era outro evangelho. Mas alguns estavam perturbando, e Paulo estava dizendo: quem enfeitiçou vocês? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Ou seja, eu preguei para vocês o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou dos mortos, mas vocês estão retrocedendo da graça de Deus, vocês estão se apostatando da fé. É isso que Paulo estava falando. Vamos entender. 3:2 Gálatas. Só quisera saber isto de vós. É isso que ele está falando. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obviamente que foi pela pregação da fé. Vamos continuar. 3:3. Sois vós tão insensatos, tão loucos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então observe que os Gálatas começaram pelo Espírito. Paulo estava ministrando a palavra do Cristo ressuscitado. Só que eles estavam retrocedendo e agora deixando de andar pelo Espírito e andando agora pelo quê? Pela carne. E o andar pela carne, aqui nesse contexto, era retroceder para a lei, o ministério da carne, o ministério de condenação e morte. Gálatas capítulo 3, versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Vocês padeceram, vocês sofreram. É isso que Paulo está falando. Se é que isto também foi em vão, será em vão que vocês têm padecido tanto? Vocês estavam perdidos, a graça de Deus resgatou as almas de vocês, salvou a mente de vocês, mas vocês agora estão retrocedendo para a carne, deixando o Espírito e voltando para a carne, voltando para o sistema, praticando os jejuns, os dízimos, as oblações, os batismos nas águas, o comer pão dizendo que está comendo o corpo de Cristo. Será em vão que vocês têm sofrido tanto no sistema religioso? Olha lá, 3:5.
Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Mas os Gálatas estavam retrocedendo para quê? Para a lei, para as obras da lei. Eles estavam se apostatando da fé e naturalmente perdendo a salvação da sua alma. Então a alma é aqui na vida, não é no céu. Vamos continuar. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eu estou espantado com vocês. Tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça, estão agora passando para outro evangelho. Que outro evangelho? Não há outro evangelho, ele explica, 7. O qual não há outro. Não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então algumas pessoas estavam inquietando os Gálatas e transtornando a palavra de Cristo. E quando eles transtornavam a palavra de Cristo, trazendo um outro evangelho ou uma outra mensagem, eles estavam fazendo o quê? Afastando de fato os irmãos da Galácia da verdadeira fé. Eles estavam apostatando os irmãos da fé e, consequentemente, os irmãos estavam se perdendo a salvação da sua alma. 5 Gálatas. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E Cristo havia libertado por intermédio da mensagem de Paulo. E não torneis a colocar-vos debaixo de quê? De jugo da servidão ou de jugo da escravidão. Lembra que Jesus disse: o meu jugo é suave e leve? Mas eles estavam deixando o jugo suave e leve de Jesus e estavam voltando para o jugo de servidão, para o jugo pesado do sistema legalista, para a lei de Moisés. E Paulo disse: vocês precisam permanecer firmes na liberdade que Cristo vos libertou, senão vocês vão perder a salvação da alma. Olha lá, 5:4. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Da graça tendes caído. Vocês estão separados de Cristo. Vocês que estão achando que Jesus habita, que Deus habita em um templo feito por mão de homens. Você que acha que salvação eterna se perde. Você que vai buscar o Espírito Santo no monte. Você que está sacrificando no pseudo altar. Você que está fazendo voto, propósito, campanha, projeto, desafio. Você está separado da graça de Deus, decaído de Cristo. Você se apostatou da fé, infelizmente. Se você entrou aí na gravação, se você não entendeu ainda a mensagem, amado, você não foi chamado para viver fragmentos do judaísmo. Você não foi chamado para a guarda dos sábados, para praticar dízimos, para festas de Pentecostes, para festas das primícias. Não, amados, isso era judaísmo. Isso era jugo de escravidão. Você foi chamado para viver a graça de Deus em Cristo Jesus, e isso sim promove salvação na tua alma. 2 Coríntios 11:3, olha lá. Mas temo que, assim como a serpente, Paulo vai mais uma vez usar uma analogia das Escrituras, assim como ele usou lá em Hebreus a questão de Esaú, ele vai usar aqui a questão da serpente com Eva. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, vosso entendimento, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é a simplicidade de Deus. A religião confunde, deturpa tudo. 4. 2 Coríntios 11:4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então se alguém vier pregando outro Jesus, por exemplo, o Jesus de Nazaré, segura aí, o homem da mão furada está passando por aí. Homem da mão furada, meu amado,
Nós estamos vivendo para o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. A minha alma foi salva. Jesus não é mais Jesus de Nazaré. Ele é o Cristo ressurreto de toda a terra, Senhor, Criador dos céus e da terra. A minha alma está salva em Cristo Jesus. Mas se alguém vier pregando outro Jesus, se alguém vier pregando um outro espírito, esse espírito aqui é o sopro, né? É uma outra doutrina, é um outro ensinamento. Se alguém vier pregando um outro evangelho que não seja o evangelho da graça, com razão, se você receber, você vai sofrer, a sua alma vai estar em quê? Em perturbação. É isso que Paulo estava falando. 1 Timóteo 4:1, olha lá. Mas o Espírito, expressamente, diz que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, os últimos tempos lá, no tempo de Paulo, tá bom, amado? Diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da onde? Da fé. Ou seja, iriam abandonar o Evangelho. Iriam abandonar a mensagem da graça. Por que eles iriam abandonar? Porque eles iriam o quê? Dando ouvido a espíritos enganadores. As pessoas, o sistema religioso de um modo geral, eles pegam aqui espíritos enganadores e dizem que são espíritos malignos, desencarnados. Não, espíritos enganadores aqui são diversas doutrinas, como Paulo chama de vento de doutrina. Espíritos aqui é sopro, pneuma, são ventos de doutrina, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, de quem viria esses espíritos enganadores e essas doutrinas de demônio? Quem iria pregar essas mensagens? O sistema diz, o diabo, é o capeta. Não, olha lá. Pela hipocrisia de homens, que falam que mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, os homens hipócritas iriam trazer mensagens enganadoras, espíritos enganadores, doutrinas enganosas, doutrinas de demônios, homens hipócritas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí quem os ouvia se apostatava da fé e perdia a salvação de quê? Da sua alma. Olha lá, 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, combata o bom combate da graça de Deus, não negligencie a graça, não abra mão da graça de Deus, não se apostata da fé, não abandone, não abre mão do Evangelho do Cristo ressuscitado, meus amados. E era esse conselho que Paulo estava dando para Timóteo. 1,19. Conservando o quê? A fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando a fé e a boa consciência, fizeram o quê? Naufrágio na fé, se apostataram da fé, decaíram da graça de Deus, perderam a salvação da alma. Olha lá, 1,20, 1 Timóteo. E entre esses foram, ele vai dar nome aos bois, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Satanás aqui nós já sabemos que é uma força de expressão, que Paulo está dizendo o seguinte: eu entreguei ao desprezo. Eles vão receber aquilo que eles estão plantando. É isso que Paulo está querendo dizer. Satanás aqui não é um ser, tá, amados? É um adjetivo. Entreguei ao opositor, ao adversário. É como se Paulo estivesse dizendo: eu não cuido mais desta pessoa, eu não vou alimentar com a palavra da fé das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas naufragaram na fé, essas pessoas se apostataram da fé. Então eu entreguei a Satanás, porque não há mais lugar de arrependimento. Eles retrocederam, eles estão novamente crucificando o Filho de Deus, novamente eles estão ultrajando o Espírito da graça e pisando no sangue da aliança com o qual fomos santificados. É isso que Paulo está falando. 1 Tessalonicenses 5,23 é outro texto que alguns irmãos se utilizam para dizer que a salvação da alma ou a conservação da alma é no céu, é para o céu. Então vamos lá.
vou dar o meu posicionamento com esta palavra. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é interessante, porque, como eu falei, e era justamente o texto que algumas pessoas me questionaram. Ô irmão, a conservação da alma aqui, a santificação da alma aqui, é para o céu, porque é para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, vocês não estão mais tomando leite em graça, nós estamos comendo mocotó. Nós sabemos que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui é a parousia de Jesus lá no ano 70. E o que Paulo está falando aqui, porque ele está antes do ano 70, dizendo: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, a vossa vida, a salvação da alma, né? E corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se eu usar esse texto para dizer que a alma aqui, a conservação da alma aqui é para o céu, eu também vou ter que pregar que o corpo ali também vai para o céu. E a carne e sangue nós sabemos que não herda os céus. Corpo físico não vai para o céu. O que vai para o céu são os espíritos aperfeiçoados. A alma também, como o corpo, não vai para o céu. A alma aqui é uma consequência de quê? Da vida que você tem nesse corpo. Então, até a vinda de Jesus Cristo, ou para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que se deu no ano 70, a vinda, a parousia, né, em forma de juízo, Paulo está dizendo que eles teriam que conservar irrepreensivelmente, ou irrepreensíveis, para a vinda, tanto a santificação, olha lá, o texto está falando de santificação, tanto a santificação do espírito, bem como da alma e do corpo. Era para ser o quê? Conservados até a vinda, porque na vinda do Senhor Jesus Cristo, de fato, a graça ia ser plenamente estabelecida, todos os espíritos estariam aperfeiçoados em Cristo Jesus, e aqueles corpos, né, e aquelas almas teriam que estar o quê? Intactas, salvas naquela esperança. É como Jesus disse lá em Mateus 24: vigiai e orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, não aconteça no dia de sábado. Ai das grávidas, ai daquelas que amamentam naqueles dias. Ou seja, para você conservar a tua alma, o teu corpo e o teu espírito, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus disse: aquele que estiver no trabalho não volte para casa, quem estiver no monte não desça para pegar alguma coisa, que estiver moendo no moinho, um será levado e outro será deixado. A perseguição, a invasão de Jerusalém. Profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 22 ao 27. Um príncipe de outro povo iria invadir a cidade santa, destruir o santuário. Foi o que aconteceu. Mateus 24:15, Jesus disse: como profetizou Daniel, não vai passar esta geração sem que tudo isto aconteça. Então era para conservar irrepreensivelmente tanto o espírito como a alma, como o corpo, até a vinda do Senhor, até a parousia do Senhor, até a queda do templo. Está dentro desse contexto escatológico. E não para que essa alma aí fosse para o céu, mas para que ela fosse conservada aqui, na esperança de que Jesus iria trazer juízo sobre o seu povo e separar definitivamente o bode das ovelhas, ou as ovelhas dos bodes. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Esta carta foi escrita por volta do ano 67 depois de Cristo. Logo é antes do ano 70, visto que a grande guerra judaica, né, ocorreu no ano 70. Ou seja, o juízo de Deus aconteceu no ano 70. O historiador Flávio Joséfo relata isso. Então, isso aqui é antes do ano 70, por volta do ano 67.
Então Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo dizendo: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E os falatórios profanos estavam acontecendo o quê? Olha lá, 17. E a palavra desses roerá como gangrena ou como câncer, roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Então observe que Emineu e Fileto estavam lançando uma palavra que estava corroendo, destruindo a fé dos irmãos. E que palavra era esta que esses abençoados aqui estavam trazendo? Qual era a mensagem que eles estavam trazendo para que os irmãos estivessem se apostatando da fé? Olha lá. Os quais, Emineu e Fileto, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, o Emineu e Fileto, eles tinham se desviado da verdade. Por que eles se desviaram da verdade? Porque eles estavam antecedendo, ou antecipando, melhor dizendo, os fatos. A vinda do Senhor Jesus Cristo, bem como a ressurreição dos mortos, ainda não tinha acontecido. Iria acontecer 3 anos depois, que foi no ano 70. Mas eles já estavam dizendo que a ressurreição já era feita, mas não tinha sido feita ainda, porque a parousia ainda não tinha acontecido, mas eles já estavam dizendo que a ressurreição já era feita, e por isso eles estavam pervertendo a fé de alguns. Isso no ano 67. Olha o que Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, as primícias que estavam dormindo, Deus os tornará a trazer com Ele, na vinda, na parousia de Jesus, na manifestação do Filho do Homem sobre as nuvens, no juízo de Deus sobre Israel, aqueles que estavam dormindo, os espíritos que estavam aguardando esta ressurreição, que não era uma ressurreição física, que o sistema religioso está esperando, e eles estão com as almas perdidas, porque eles estão achando que Jesus vai aparecer aqui no céu e vai levantar aqueles corpos, os zumbis, né? Não, a ressurreição era de um estado de espírito que estava adormecido, que estava separado de Deus. Na vinda do Senhor Jesus, na parousia do Senhor Jesus Cristo, aqueles espíritos seriam ressuscitados. Aqueles espíritos receberiam de volta, digamos assim, a condição de se comunicar novamente com Deus. Eles receberiam uma nova condição de estarem, melhor dizendo, com Deus. Então, quando Jesus se manifestou na parousia, quando Jesus veio sobre as nuvens em forma de juízo, aqueles espíritos, os que dormiam nele, em Jesus, como Davi, os profetas, os antigos, eles foram ressuscitados em Cristo. E Paulo disse: primeiro é as primícias dos que dormem. Depois, Paulo pensou que estaria vivo na vinda do Senhor. Ele disse: nós que ficarmos vivos, seremos transformados. As pessoas estão achando que a transformação é física. A transformação foi uma transformação de um estado de espírito. Antes da parousia, antes desse acontecimento, antes desse fato, os espíritos ficavam lá dormindo. Depois desse acontecimento, os espíritos que estavam dormindo foram ressuscitados com ele, e todos nós que nascemos depois da parousia, todos nós que nascemos depois do ano 70, já nascemos com o nosso espírito aperfeiçoados, regenerados, totalmente salvos, totalmente completos, libertos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já houve essa transformação, porque essa transformação, ou essa ressurreição, ela foi dada no homem interior, em uma condição espiritual que antes não havia, mas agora em Cristo Jesus, a vida, ela sucumbiu, ela destruiu a morte, ela trouxe a imortalidade. O Evangelho nos apresenta imortais, porque nós já passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Espero que você tenha compreendido essa mensagem, e eu estou encerrando. Gálatas capítulo
5, versículo 7, Paulo diz: correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem está impedindo vocês a não obedecer à verdade? Quem? Não recebam uma outra mensagem, um outro evangelho, o qual não é outro, que traz perturbação para a tua alma. E aqui eu encerro, Gálatas 5, 8 e 9. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Então, alguns irmãos dizem assim: irmão, quando eu morrer, eu vou reconhecer minha mamãe que já partiu? Eu vou reconhecer lá o meu marido, a minha esposa? Não, amados. Jesus disse, ao ser interrogado pelos saduceus que não criam na ressurreição, acerca de uma mulher que os maridos foram morrendo, né? E ela foi se casando com os irmãos, a saber, 7. Claro que aquilo é uma narrativa, aquilo talvez não tenha sido literal, acredito que não. E os saduceus dizem assim: e no céu, ela será esposa de qual homem, de qual marido? Jesus disse: no céu não se recebe nem se dará em casamento. No céu não haverá sentimentos humanos. No céu seremos todos como anjos, sem nenhum tipo de sentimento humano. Então a alma salva é aqui na terra, mediante o Evangelho de Jesus Cristo. E não algo que vai para o céu, para lá você ter sentimentos humanos. Oh, meu irmão, oh, minha mãe, oh, rapaz, aquele abençoado eu comprei na mão dele e não paguei, e agora vai virar confusão aqui no céu. Ele vai chegar para Jeová e vai dizer que eu estou devendo a ele. Ou aquele homem que traiu a esposa, chegou lá em cima, e aí? Aí está lá a amante e a esposa. E aí, meu amado? Ô, meu tio, eu estava de mal com você na terra, mas aqui no céu vamos fazer as pazes. Pelo contrário, Jesus disse: siga em paz, siga o caminho em paz enquanto vocês estiverem aqui. Porque no céu não haverá nenhum tipo de sentimento humano. Ô irmão, mas essa mensagem agora me entristeceu, porque eu tinha esperança de reconhecer os meus parentes. Eu também pensava assim, amado. Agora eu tenho uma palavra para você. A glória da eternidade não se compara a esta glória que nós vivemos aqui na terra. Porque mesmo estando vivendo esta glória do Evangelho, a glória da eternidade, a experiência de eternidade com Deus, depois que deixarmos este tabernáculo, não se compara às nossas experiências carnais, emocionais aqui na terra. Então não se prenda ao físico, aos sentimentos humanos. Se prenda a Cristo e entenda que você não é uma alma vivente, um corpo carnal. Você é um espírito perfeito em Cristo, que está revestido de carne e possui uma intelectualidade, uma racionalidade, uma alma, uma vida, que enquanto você estiver aqui na terra, precisa conservá-la salva pelo Evangelho de Cristo, para que naquele grande dia, no seu dia, no dia que nós deixarmos este tabernáculo, nós estejamos na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Não numa presença limitada pelo tabernáculo, mas numa presença real, espíritos aperfeiçoados diante daquele que é eterno. Amém? Graça e paz, abençoados e salvos pela graça de Deus.